Boa tarde, pessoal. Meu nome é Gabriel, sou professor de agroecologia aqui na turma de auxiliar de agroecologia no ITEG Sebastião Siqueira, uma turma do Pronatec. A gente trabalha com a dinâmica da agroecologia nas suas mais diversas formas, né? Enquanto ciência, enquanto movimento político e enquanto prática social, né? Nós entendemos que a agroecologia hoje é um caminho, né, e uma alternativa ao modelo de agricultura tradicional, e a gente gostaria de compartilhar com vocês, né, uma tecnologia em especial, uma tecnologia chamada vermicomposteira, na qual qualquer pessoa na sua casa pode produzir tanto o humus, né, que é aquela terra fértil, aquela terra adubada, quanto o chorume, que é um biofertilizante que você pode aplicar tanto na planta quanto no solo e produzir alimentos sem agrotóxico, com qualidade e com saúde, né?
Para o processo ocorrer de maneira, né, correta, a gente pega o balde superior, né, o primeiro balde, podemos dizer assim, para fazer a montagem do sistema. Então a montagem do sistema, como acontece? Primeiro de tudo, a gente precisa fazer a cama das minhocas, que a gente chama, que é um local seguro, onde as minhocas podem viver nesse processo, né, no início do processo. Caso a vermicomposteira não esteja de acordo, essas minhocas vão se refugiar nesse local. Ou seja, se você estiver colocando muito composto orgânico, se tiver muito nitrogênio nesse processo, ou se tiver muita água, essa cama vai funcionar como um refúgio para as minhocas sobreviverem. Então a primeira parte é a montagem da cama. Então a montagem da cama a gente monta com as minhocas e com um composto orgânico, que nesse caso já é o próprio humus delas. As minhocas californianas são as melhores minhocas para vermicompostagem, por quê? Primeiro, elas são detritívoras, elas comem restos mortos, né? Ela tem uma diferença de outras. E elas são minhocas também que se adaptam muito bem a qualquer tipo de resíduo orgânico, comem muito e mantêm uma estabilidade dentro do sistema, ou seja, elas não são fujonas. Tem outras minhocas que acabam fugindo da vermicomposteira e as californianas sempre se mantêm nesse sistema. Então a primeira coisa é montar a cama. Para esse sistema nosso, a gente está usando 200 minhocas. Para um sistema simples, um sistema pequeno, 200 minhocas vão conseguir digerir todos os resíduos orgânicos produzidos pelo Itego aqui. A gente vai fazer a coleta durante um dia na semana, inicialmente. Então é uma quantidade bastante razoável e bastante significativa para você começar. Mas caso você não tenha 200 minhocas à disposição, você pode começar com menos, né? E pode começar até com as minhocas comuns que você tem em casa. Mas repetindo, as californianas são as melhores por conta da sua alta produção, da sua alta deglutição, e elas também respeitam mais o sistema. Então agora a segunda parte, feita a cama, a gente vai colocar os resíduos orgânicos, né, os restos de comida, os restos de verduras e tudo mais. No nosso caso aqui, o nosso sistema ele já está um pouco misturado com a matéria seca, porque a gente já estava preparando esses restos vegetais para serem apresentados, né, nessa videoaula. Mas vocês podem perceber, a gente tem resto de manga, né? Podem ser colocados aqui. Quanto menor o tamanho, melhor. Então quanto mais picotado, quanto menor a matéria orgânica, melhor. Então a gente tem melancia, né, já um pouco decomposta, elas adoram melancias, né? Podem, restos de papel também podem ser colocados, desde que os papéis não tenham tinturas, né, sejam papelões ou papel higiênico, o filtro do café, então isso pode ser colocado. A gente está vendo aqui um resto de uma laranja. Materiais cítricos podem ir na composteira desde que em pequenas quantidades, porque os cítricos eles liberam um componente do qual as minhocas não agradam muito, então ele acaba reduzindo a atividade das minhocas. E aí o ideal é sempre colocar uma quantidade de matéria úmida, ou seja, esses resíduos orgânicos, e um pouco de quantidade de matéria seca. Então no nosso caso aqui a gente coletou as folhas da escola, do Itego, folhas secas. Mas você pode ter outro material, tem gente que usa serrapilheira, tem gente que serragem, então tudo pode ser trabalhado como matéria seca, desde que esteja seco. Isso serve para fazer com que o sistema fique equilibrado. Equilibrado porque a gente precisa ter uma relação CN de carbono e nitrogênio certa para que o sistema possa funcionar. Então a gente sempre faz um pouco da camada úmida e camada seca. Sempre após fazer essa montagem dessas primeiras camadas, é interessante você manter o sistema um pouco úmido. Então a gente precisa umedecer esse sistema.
A ideia é que o sistema tenha a umidade entre 50% e 60%. Por quê? Se ficar muito úmido, as minhocas morrem afogadas e começam a se produzir alguns tipos de gases que não são interessantes. E se fica muito seco, as minhocas também não conseguem sobreviver, porque elas respiram por meio da pele e a umidade precisa estar relativamente estável. Então a umidade tem que estar entre 50% e 60%. E aí a gente volta a montar o sistema novamente. Como que você sabe se o sistema está indo bem ou não? Se ele tiver com a umidade muito alta, as minhocas vão se refugiar na cama e também você vai começar a sentir a produção de odores pouco agradáveis. Então é interessante você começar a pôr mais material seco. Se você percebe que o sistema está muito seco, você tem que começar a retirar um pouco dessa quantidade de matéria seca, ou então aumentar a quantidade de matéria úmida, que são os resíduos vegetais, os restos das hortas, do resto dos resíduos alimentares. Mas inicialmente o sistema funciona assim. Então está montado o nosso sistema, que a gente vai fechar agora, Aí ela volta ao componente inicial, que é na parte de cima, Então, como que é o funcionamento da vermicomposteira? Ela se organiza em forma de três baldes, sendo o primeiro que a gente vai iniciar colocando as minhocas e os resíduos orgânicos. O segundo, nesse primeiro momento, vai ser um balde apenas reserva, ele não vai ter nenhum tipo de utilidade nesse primeiro momento. E o primeiro balde, ou o terceiro, vai ser o balde coletor, onde ele vai conseguir pegar o chorume, que é o resíduo líquido e um biofertilizante muito importante, que pode ser utilizado nas hortas, pode ser aplicado diretamente no solo, ele é muito enriquecido. Então, a partir do momento em que o primeiro balde, de cima, ele se enche, aí é o momento de você trocar ele pelo segundo. Então você vai retirar esse balde completamente cheio, que ainda não está todo digerido, vai colocar ele no lugar do segundo. E começa a colocar o mesmo sistema aqui. Esse sistema não precisa colocar mais minhocas, porque como esse segundo balde vai estar cheio, e a partir do momento que você começar a colocar resíduos orgânicos aqui nesse primeiro balde agora, as minhocas vão subir do segundo para esse primeiro. Então elas vão acabar se alimentando. Então o sistema permanece assim. Em sistemas muito intensivos, você pode colocar mais um outro balde, quando você está com uma coleta de resíduos muito intensa. Mas inicialmente, para uma família de até 6, 7 pessoas, você consegue produzir humus de qualidade e biofertilizante com 3 baldes como esse, encontrados em panificadoras, em qualquer loja de produção de pães, enfim. Então esse é um sistema muito simples, que produz, além do biofertilizante, o humus, que é um material rico em nutrientes e que está extremamente disponível para as plantas. Então você consegue produzir alimento bom, barato, dentro de casa, sem gasto e sem produção de agrotóxico nenhum. Você não necessita de utilizar agrotóxicos nem trabalhar com outras formas de produção que não seja essa produção agroecológica. E é um sistema, uma tecnologia social de fácil acesso e que todo mundo pode fazer.